passagens aqui, elas confirmam, mostram, por exemplo, para nós, a importância, né, desse evento aqui. Deixa eu só ver se eu volto aqui. Vamos lá, voltamos. Ok, essas duas passagens mostram para nós o que vai acontecer de fato com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a igreja ela vai ser arrebatada, e a questão é, o que acontecerá? Irmãos, eu tendo a concordar com o Saião. Isso aqui dá uma série de conferências, mas não é o meu propósito aqui. Na verdade, o Waldo falou assim, ó, você tem hora para terminar, então eu preciso terminar. Bom, o que acontecerá aqui é o chamado tribunal de Cristo. A igreja ela será arrebatada, e aqui a gente, por inferência, por dedução, a gente diz que o tribunal de Cristo, chamado as bodas do Cordeiro, vão acontecer, a gente não dá certeza disso, em paralelo junto com os 7 anos da grande tribulação. Então, enquanto haverá uma grande tribulação aqui nesse mundo, e é grande porque o sermão profético em Mateus 24 fala que essa tribulação é uma tribulação que nunca houve, e depois dela nunca haverá. Então aqui nós teremos o tribunal de Cristo, e na sequência nós teremos as bodas do Cordeiro. Qual que é o propósito disso? Segundo aos Coríntios 5:10, diz para nós o seguinte: porque importa que todos nós, falando de crentes, compareçamos perante o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é um tribunal não para discutir salvação, porque todas as pessoas que estarão diante do tribunal de Cristo, elas já são salvas. O tribunal de Cristo é um tribunal de avaliação daquilo que eu e você nós fizemos da nossa vida, dos nossos dons, dos nossos bens, do nosso tempo, dos recursos, depois da nossa salvação. Olha só, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal, né, o bema, para que cada um receba segundo o bem ou o mal. O mal aqui não é, ou seja, é aquilo que a pessoa fez por, não é mal no sentido de maligno, né? Que tiver feito por meio do corpo. Ok, uma outra passagem é a passagem de 1 Coríntios capítulo 3:10. A igreja de Corinto era uma igreja facciosa e que brigava muito. E por causa disso o apóstolo Paulo fez uma advertência: ó, vocês estão brigando, os galardões vão se perder. Ou seja, as recompensas. Ele diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento com um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Esse fundamento aqui é Jesus Cristo, porque cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, só que esse fundamento aqui é no sentido de salvação, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, diferente da passagem de Efésios que nós lemos. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um. E aí olha só, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, ou seja, de cada cristão, o próprio fogo provará. Se permanecerá a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá recompensa, galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que os gaúchos ali, né? Ok, então olha só, o que a Bíblia diz é que haverá, o nosso Deus, Ele quer nos recompensar, e esse momento será justamente no tribunal de Cristo. Ok, agora olha só o que Apocalipse no final diz assim: alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Olha só onde isso está acontecendo. Apocalipse capítulo 19, né? Cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado a vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, o propósito desse tribunal de Cristo é a celebração das bodas e uma recompensa aos seus filhos. Bom, e o que acontece depois disso? Aí a gente precisa se perguntar: o que acontecerá com Israel, né, depois de tudo isso?
Uma questão aqui, eu estou colocando de forma bem didática, são chamados os 3 T's: a terra, o trono e o testamento. São as 3 alianças que Deus fez com o seu povo. A primeira dessas alianças é uma aliança que está exatamente relacionada com a terra. O Sayão começou a mencionar isso e eu preciso, digamos assim, terminar. Em primeiro lugar, Gênesis capítulo 12, 7, dentro da aliança abraâmica, Deus diz assim, a Bíblia diz assim: apareceu o Senhor, aí Senhor aqui em caixa alta, na verdade, está se referindo ao próprio Deus. Abraão, ele diz: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Olha só, depois diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olhe desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei a ti, a tua descendência para sempre. Agora, olha essa passagem aqui, o que ela diz para a gente? Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações. Isso parece um detalhe, mas é extremamente importante. Toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Olha a terra da peregrinação de Abraão. A terra da peregrinação de Abraão vem de Ur até esse território aqui. Quando você olha para Gênesis capítulo 15, que vai falar melhor, e ele é um desdobramento da aliança abraâmica, o texto diz assim: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Por quê? Porque Deus ia falar sobre o cativeiro, os 400 anos no Egito. E olha só, e sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro. Isso aqui é chamado de teofonia, a manifestação de Deus no Antigo Testamento, que é uma manifestação não corpórea, fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra. Olha só, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, os Amorreus, os Cananeus, os Girgazeus e os Jebuseus. O que a passagem está falando é sobre alguma coisa assim. As pessoas, elas não faziam um contrato registrado em cartório. Eles cortavam os animais ao meio, e a pessoa passava no meio desses animais cortados, dizendo: eu e você, nós fazemos um pacto, e que seja isso que aconteça comigo ou com você, caso qualquer um de nós venha descumprir o acordo. Agora, o que Deus fez com Abraão é exatamente isso aqui. O que Deus fez com Abraão? Deus colocou Abraão para dormir, e Deus, representado por esse fogareiro, passou sozinho aqui. O que isso significa? Que quem está se comprometendo a dar essa terra para o seu povo não é a obediência ou a fidelidade de Israel. É Deus sozinho que está dizendo: Abraão, eu vou dar essa terra para você. Isso não depende de você. Não é a ONU, não é a Grã-Bretanha, não é nenhum país na face da terra que vai te dar essa terra. Sou eu que vou te dar. Então, o cartório onde essa terra está registrada não é nesse cartório aqui desse mundo, é no cartório dos céus. E é isso que Deus está prometendo ao seu povo. Agora, preste atenção. Durante a era salomônica, e o Sayão colocou isso muito bem, isso aqui foi a parte que Israel ocupou. O que Gênesis 15 está mostrando não é essa partezinha aqui, Isso aqui é Israel hoje. O que Deus está falando é isso aqui, Desde o grande rio do Egito, que é o rio Nilo, você sobe em linha reta até o rio Eufrates. Isso aqui é chamado de o grande Israel. Agora presta atenção: Arábia Saudita,
Iraque, Síria. Todo mundo vai falar assim, beleza, ó, nós erramos, nós vamos devolver para vocês. Estou sendo bem irônico. É claro que isso daqui, igreja, não existe nação na face da terra que vai fazer isso aqui acontecer. Isso aqui tem que ter um poder sobrenatural para dar essa terra. E isso aqui começa a justificar o reino milenar. Por quê? Porque Deus prometeu essa terra, e quando a gente olha de forma política, de forma econômica, o pessoal fala, não, isso aqui não vai acontecer. Agora, olha só, o chamado Grande Israel, então, é tudo isso aqui. Você pega desde o Rio Nilo até aqui, que é essa terra gigantesca que Deus está falando. É isso que vocês vão ter. Agora, além dessa questão da terra, tem a questão do trono. Eu estou seguindo aqui. Segundo Samuel capítulo 7, 12 a 13, diz assim: quando teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então fareis levantar depois de ti o teu descendente. Não está falando de descendente, mas está falando de descendente, e o apóstolo Paulo está falando que esse descendente é Jesus, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do teu reino. Ou seja, esse reino não vai ser colocado de forma temporária. Salmo 89, versos 3 a 4, diz assim: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Então, quem que vai dar seguimento a essa questão do trono vai ser exatamente o próprio Senhor Jesus Cristo, que passa a ser o herdeiro legítimo do trono de Davi por causa de uma linhagem reta relacionada a José, que é o pai adotivo do próprio Senhor Jesus Cristo. Pasme, embora você tenha uma série de maldições na linhagem, um desses homens é um tal de Jeconias, mais conhecido como Conias, que foi deposto e que Deus ia arrancar ele, por exemplo, de uma mão, assim como é tirado um anel de um dedo que é decepado. Agora, quando você olha para essa engenhosidade aqui na linhagem do Senhor Jesus Cristo, esse tipo de maldição não pode alcançar um filho que é adotado, que é o caso do Senhor Jesus Cristo, que é adotado por José, que é um herdeiro legítimo em linha reta por parte, por exemplo, do próprio que tem uma relação com o trono de Davi. Quando você olha isso, né, a gente não faz pregação em genealogia, você vê a soberania, a grandiosidade de Deus em prometer o trono ao Senhor Jesus Cristo, sem ferir todas as maldições que ele mesmo colocou na descendência de Davi. Ou seja, manter a integridade do trono e ao mesmo tempo garantir que o próprio filho tenha o direito ao trono sem ser amaldiçoado. Gente, aleluia. Tem que ser Deus para dar conta de fazer isso. Nem qualquer outro não daria conta de fazer isso. Então, olha só. O Senhor Jesus Cristo, então, é essa pessoa que vem de uma aliança davídica, que vem de uma aliança abraâmica, que vai sentar ao trono de Davi, né? De Jeconias, que é o amaldiçoado nisso. E por fim, eu estou caminhando para o final, fica tranquilo, Val. Você tem a questão do testamento, chamada a nova aliança, que está lá em Jeremias capítulo 31, versos 31 a 34, que diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para o tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver deposto diante, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escrevereis, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porquanto todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor,
pois perdoarei as suas iniquidades, os seus pecados, jamais me lembrarei. A nova aliança, ela tem vários desdobramentos. Em primeiro, ela é uma aliança de graça incondicional. Ela é eterna, porque ela se baseia na graça. Ela é uma aliança de mente e coração renovados, ou seja, que está falando de regeneração. Haverá de fato uma regeneração. E isso, o apóstolo Paulo vai falar ali em Romanos. É uma aliança da restauração do favor e da bênção de Deus em relação ao seu povo. É uma aliança que envolve perdão dos pecados, de acordo com Jeremias capítulo 31, 34. Envolve a habitação permanente do Espírito Santo para Israel. E o ministério do Espírito Santo será manifesto. E a vontade de Deus então será conhecida. Israel voltará a ser abençoado materialmente. E olha só isso aqui, que coisa interessante. As guerras cessarão, a paz reinará, o sangue de Jesus Cristo se tornará o fundamento de todas as bênçãos da aliança, e haverá a restauração do santuário em Jerusalém. Isso Saião também reconhece. Agora olha só, observe isso aqui é a cidade de Jerusalém, nos tempos do Senhor Jesus Cristo, que é o templo de Herodes. Quando a gente olha para isso aqui, você pega, isso aqui é o tabernáculo. Olha o tamanho, por exemplo, já do templo de Salomão. Agora, quando você pega esse templo comparado com o templo de Herodes, olha a diferença. O templo de Salomão e o templo de Herodes. Você começa a ver já as diferenças. Agora preste atenção. Isso aqui é uma maquete em tamanho proporcional do que era o templo de Herodes. Isso aqui é o pátio dos gentios, onde ficavam os bazares de Anás, aqui onde o Senhor Jesus Cristo faz a purificação, em que o Senhor Jesus Cristo condena os cambistas aqui, chamando, dizendo que a casa dele tinha se transformado num covil de salteadores. Esse aqui é o local, é aqui, e não aqui onde o Senhor Jesus Cristo é colocado. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, tem 130 metros de altura. Isso equivale a um prédio de 13 andares. Foi ali que o diabo colocou o Senhor Jesus Cristo. Agora, preste atenção. Isso aqui é onde que está a mesquita do dono da rocha, e é onde o templo tem que voltar a estar. Isso aqui já mostra que vai ser um negócio bem complicado. E começa a justificar por que uma necessidade de um tempo tão longo. Agora, diante de tudo isso, olha o templo de Ezequiel e as dimensões dele. São gigantes. Muitas pessoas perguntam, mas por que Deus está falando de um templo? Não sei. Pergunta para ele. Não tem uma explicação. Mesmo diante do sangue do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que haverá sacrifícios que serão realizados ali novamente, Então, olha só. A gente olha para isso, e diz, é isso que Deus vai fazer com o seu povo. Mas as dimensões e o que Deus tem planejado é algo realmente grande, Bom, o que é a igreja então em nossos dias, caminhando para o final? Então nós somos esse grupo de pessoas salvas, regeneradas, comprometidas com a adoração, com a edificação, comunhão e com a proclamação do Evangelho, para a glória de Deus. E essas duas passagens aqui, Êxodo 19 e Pedro, de certa forma, o que a Bíblia está fazendo, é fazendo Pedro não está dizendo que a igreja é o novo Israel, não é isso. Pedro está comparando o cristão e está dizendo que ele é como estrangeiro e peregrino nesse mundo. E a recomendação de Pedro é: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que observem as boas obras que vocês pratiquem e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Isso é o que a palavra de Deus ela mostra para nós. Então, o que Pedro está dizendo, ele está usando basicamente uma citação de Êxodo capítulo 19 e puxando aqui
a Gênesis capítulo 12, mencionando basicamente as mesmas coisas lá de Êxodo capítulo 19. Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus e geração eleita. Pedro está dizendo, vocês são tudo isso com propósito. Anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Pedro está fazendo uma associação da igreja do Senhor Jesus Cristo junto com aquilo que era o serviço que Israel tinha para fazer. Mas Pedro está fazendo isso, ele está mostrando essa associação, ele não está dizendo, e é aqui que muitos crentes erram, dizendo, então a igreja agora sucedeu Israel. Não, a igreja na verdade, ela tem uma continuidade. O que Pedro está fazendo aqui na verdade é uma associação de ministério, é uma associação funcional. Pedro não está dizendo que a igreja é Israel ou o novo Israel. Pedro não seria nem louco de cometer um erro crasso desse, por causa de tudo isso que a gente fez. O que Pedro está dizendo é, existe uma continuidade no propósito de Deus que começou com Israel e agora continua com a igreja do Senhor Jesus Cristo, a fim de anunciar as grandezas daquele que o chamou para a sua maravilhosa luz. Então, para resumir, a gente pode dizer que Israel é diferente da igreja, mas existe um campo que eles são sobrepostos e que existe aqui uma continuidade funcional. Embora Israel não seja a igreja, nós podemos dizer com toda a clareza o seguinte, que tanto Israel quanto a igreja fazem parte do povo de Deus. Mas Israel não é a igreja e nem a igreja é Israel. É isso que a gente pode dizer com base nas Sagradas Escrituras. O que Deus espera de mim, de você, com tudo isso, é qual a atitude que a gente precisa ter em relação a isso. Pedro termina assim, nós, porém, segundo a sua promessa, esperando novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos, ou seja, se esforcem, por ser achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Pedro não só fala sobre isso, mas Pedro fala que a gente precisa ter uma atitude correta em relação às outras pessoas. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todos aquele que vos pedir, a razão da esperança que é em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Por quê? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus. Irmãos, embora nós sejamos distintos de Israel, nós continuamos com o mesmo ministério que Israel tinha. Nós sucedemos a Israel e fazemos isso nas páginas do Novo Testamento. O Senhor espera e Ele nos designou essa tarefa como povo de Deus. Nós precisamos ser cônscios e nós precisamos responder de forma positiva a esse desafio que a palavra de Deus nos faz. Eu gostaria de convidar você a baixar sua cabeça para nós orarmos. Diante de tudo isso que foi colocado hoje, nós não precisamos simplesmente sabermos mais, mas é o nosso posicionamento diante de tudo isso que Deus está fazendo. É claro que Deus tem dois povos distintos, mas Ele chamou esses povos, Israel e igreja, para um trabalho muito claro. Ele tem um ministério para nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, e Ele quer que nós desenvolvamos esse ministério. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus grandioso, um Deus soberano, um Deus de toda a terra, e nós olhamos para a Tua palavra e o nosso coração se alegra e descansa no fato de que as Tuas promessas, elas vão se cumprir e elas não dependem de nós.
Mas, Senhor, neste momento nós queremos olhar para a nossa responsabilidade como igreja do Senhor Jesus Cristo e olhar para a tarefa que o Senhor tem delegado a nós, para que nós a exerçamos com boa mordomia, com responsabilidade, com os olhos fixos no Senhor, para que estejamos prontos para aquele dia que o Senhor reservou e separou para nós. Ó Deus, essa é a nossa oração, é o nosso desejo, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Eduardo, por favor, não vão embora não. Vamos voltar, que agora é hora de lançar a braba. Vamos fazer algumas perguntas ao pastor. No momento, apenas 2 perguntas, porque algumas foram recebidas, o senhor acabou de responder. A primeira pergunta é a seguinte: a expressão Israel é o relógio de Deus é uma expressão correta? De certa forma, a gente pode falar que existe uma relação escatológica com Israel, mas a gente só precisa tomar o cuidado seguinte. Teve várias editoras que, eu não vou citar o nome por uma questão de ética, que falava que a Israel é uma espécie de relógio escatológico. Isso não é verdade. Existe uma ligação, mas a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque uma doutrina firme nas Sagradas Escrituras é a chamada doutrina da iminência da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E essa doutrina, nós precisamos entender que Deus é poderoso e é soberano o suficiente para fazer com que tudo isso se encaixe ao seu povo, mesmo quando a gente olhe para Israel e fala, não vai ser agora. Por quê? Muitas igrejas, muitas denominações têm caído no erro de falar assim, vamos ficar de olho em Israel, está acontecendo em Israel, Israel é o cronômetro de Deus, está acontecendo. De certa forma, eu estou fazendo uma conjectura muito pessoal minha. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, e eu espero que eu encontre você lá, e você me encontre também, você vai dizer o seguinte, poxa, mas realmente, todo o cenário que Deus armou é o cenário escatológico, e por isso que ele veio. Mas preste atenção, se você olhar ao longo da história, eu não estou querendo ser universalista, não me entenda mal. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, existia uma discussão de que era exatamente a pregação sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo que foi considerado a mola propulsora para a maior obra missionária. Porque as pessoas falavam, olha, o Senhor Jesus Cristo está às portas. E se você olhasse, por exemplo, o cenário daquela época, e olhasse, por exemplo, aquilo que a Escritura diz, as pessoas estão dizendo, não, Jesus estava voltando. Diga-se de passagem, a Epístola de Tessalonicenses, ela existe para corrigir um erro que a igreja do Senhor Jesus Cristo cometeu. Que erro que foi esse? Achar que o Senhor Jesus Cristo voltaria no primeiro século. E tinha gente que vendeu tudo, que ia ficar de boa e que estava querendo viver na faixa junto com outros irmãos. E Paulo chega a dizer, quem não trabalha, que também não coma. Ou seja, a atitude nossa correta não é olhar para Israel, com todo respeito. A atitude nossa correta é olhar para as Sagradas Escrituras. Se você gosta de história, e é o meu caso, eu gosto de história, você vai dizer o seguinte, na época do Holocausto, você vai dizer, esse era o cenário perfeito para o Senhor Jesus Cristo voltar, mas ele não veio. Se você olhar, por exemplo, durante o período das 10 perseguições, as pessoas vão dizer, por causa dessa espécie de repetição, digamos assim, de cenário, muitas pessoas têm chegado a uma solução equivocada, dizendo que de épocas em épocas, Deus levantará um falso profeta, uma grande tribulação e um anticristo em todas as eras. Eu diria que não é isso que Deus está fazendo. O próprio Senhor Jesus Cristo, durante o seu ministério terreno, e por causa da quenoses, ele falou que o dia e a hora só o Pai sabe. Não é que o Senhor Jesus Cristo não sabe dessa hora e ele não pode saber, é que ele deliberadamente decidiu não saber, que é muito diferente.
Então, olha só, Deus é capaz de conduzir um cenário mundial exatamente para que tudo aquilo que Ele tem preparado realmente aconteça. Então, muito cuidado. Por quê? Porque as pessoas vivem olhando para Israel como se Israel fosse a última palavra escatológica. Não é. A última palavra em termos escatológicos é a palavra dele. Então você vai olhar ao longo dos séculos e você vai ver horrores de guerra, você vai ver guerra, você vai ver fome, você vai ver um monte de coisa. Agora, aquilo que o Sayão estava falando sobre a novilha vermelha, acho que já faz uns 15 anos que eu estou ouvindo essa notícia. Eu fico falando, né? Qualquer árabe louco aí, qualquer sunita, xiita, seja lá o que for, vai sair procurando essa novilha e matar ela, né? Então só tome muito cuidado, porque isso é uma posição equivocada. Israel faz parte da escatologia, mas ele não é o relógio escatológico do plano de Deus. Então muito cuidado com isso, que normalmente esse é um erro que nós, como povo de Deus, a gente acaba cometendo. Muito obrigado. E mais uma pergunta. O irmão mencionou que a promessa feita por Deus ao seu povo, ao povo de Israel, envolve a terra, o trono e o testamento. Então, o cenário ideal para o cumprimento dessa promessa é o milênio, ou seja, o milênio se justifica por essa promessa? Sim, a gente diz que, embora você comece a ver os contornos mais claros do milênio no livro de Isaías, a escatologia, na verdade, ela começa já em Gênesis capítulo 3:15. Por quê? Você precisará, a terra precisa ser totalmente dada ao seu povo. Quem está morando nessa terra não é nenhuma flor que se cheire. Segundo lugar, o templo será reedificado. E assim, a chamada Eira de Araúna, que é onde está lá a mesquita do Domo da Rocha, ela não está num lugar assim desocupado. Aquilo lá tem que ser destruído. Então, tem muito crente, com todo respeito, que é ingênuo, acha assim, o pessoal vai se converter, vai falar, beleza, gente, aquilo ali vai ser um barril de pólvora acesa. Vai ser pior do que isso que a gente está vendo. Então, assim, o que a Bíblia mostra, e assim, desculpe fazer essa intervenção, algumas pessoas que ensinam sobre o pós-milenismo, ou seja, que a igreja do Senhor Jesus Cristo teria força para fazer isso. Isso não é verdade. Igreja nenhuma tem força para fazer isso, que o próprio Deus está se comprometendo a fazer. Eu vou explicar o porquê. Se você viajar um pouco, você vai passar, por exemplo, para a Europa. A Europa é considerada um continente pós-cristão. Se a igreja é o reino, o problema desse reino é que ele é um reino muito fraco. Por quê? Porque esse reino, ele se levantou e ele abaixou. Se você vai, por exemplo, na Escócia, especialmente antigos templos presbiterianos e batistas e de outros, eles se transformaram em boates. E o problema não é com essas denominações. Ou seja, alguns desses templos até viraram mesquitas islâmicas. Por quê? A igreja não tem essa força que o pós-milenismo acha que ela tem para fazer com que tudo isso aconteça. E, por exemplo, quem é pré-milenista, que é o caso nosso da Assembleia de Deus, e é o meu caso que eu acredito nisso, é que é uma coisa tão absurda, e aí que eu falo, então, não é a igreja que vai fazer isso. A igreja não tem força para isso. E aquilo que o Sayão colocou, ele tem razão, porque ele é um pré-milenista histórico. Gente, com todo respeito, você quer ver um povo mais encrenqueiro do que crente? Gente, a gente briga, a gente rusga. Eu sou de origem batista, gente, a gente se divide demais. A gente, saiu uma vez até uma igreja chamada Igreja Batista do Umbigo de Adão. Parece piada, mas isso é real, né? Você quer ver um povo que complica as coisas, somos nós. Mas essa tendência sectária nossa, Deus tem que nos proteger de nós mesmos. Então, assim, se depender, eu chego a dizer que o ridículo de achar que a igreja, eu não estou falando que a igreja é ridícula, mas também, de achar que a igreja vai conseguir trazer alguma coisa, basta você olhar, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial.
Quem eram os protagonistas da Segunda Guerra Mundial? Você vai pegar a Alemanha nazista. A Alemanha é o berço do protestantismo moderno. É a terra de Martinho Lutero. Diga-se de passagem, tem um filme que eu gostaria de recomendar para vocês, mas antes primeiro leiam a Bíblia, né? É chamado de O Julgamento de Nuremberg. O Julgamento de Nuremberg, ele se baseou em fatos reais, mostrando as causas que levou o povo alemão à Segunda Guerra Mundial. E pasmem, eram causas relacionadas, por exemplo, foi difundido argumentos teológicos, inclusive, que o Sayão comentou. Isso não é piada, isso é real. Por quê? E Hitler não é alemão, ele é um austríaco, ele era um austríaco radicado na Alemanha. Por exemplo, então você tem um país de berço evangélico e você tinha os Estados Unidos e a Inglaterra, que também são duas nações evangélicas. Então você pensa bem, irmão brigando por irmão. Se esse povo conseguiu fazer essa bagunça toda, vocês acham que eles vão trazer o reino de Deus? Eles vão trazer o caos. Então, olha só, a promessa de Deus daquilo que Ele está fazendo não depende da nossa capacidade ou da nossa desorganização, depende daquilo que Deus vai fazer, daquilo que Ele se comprometeu. Então, por isso que muitas pessoas olham para a escatologia e acham ridículo, porque Deus está prometendo. E isso é digamos assim, isso aos olhos humanos, irmãos, e a gente precisa tomar cuidado com isso, isso parece ridículo. Mas quando Deus falou para Noé, falou assim, aparelhe uma arca porque vai chover. E Deus